Om Agyanatimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Jadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraya Shiro Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 1 a 3. Esse capítulo chama Daivasur Sampada Yoga, as qualidades divinas e demoníacas. Sri Bhagavan Uvacha. Abhayam Sattva Samsudhir Jnana Yoga Vyavasthiti Dhanam Damascha Yagyascha Swadhyayastapa Ahimsa Satyam Akrodas Tyaga Santiraipu Apaishunam Daya Bhuteshaloluptam Madhavam Hirir Achaparam Tejakham Adriti Saucham Adroho Natimanita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Olha, João. Shri Bhagavan disse: ó Bharata, destemor, regozijo do coração, tornar-se firmemente estabelecido no processo de adquirir conhecimento, caridade, controle dos sentidos, execução de sacrifício, estudo das escrituras, penitência, simplicidade, não violência, veracidade, ausência de ira, desapego da esposa, esposo no caso de mulheres, filhos e demais parentes. Espera aí, no caso de mulher. Desapego da esposa no caso de homem para mulher e do esposo no caso de mulher para homem. De mulher, filhos e demais parentes. Paz, evitar procurar defeito, bondade para com todos os seres, ausência de avareza, gentileza, modéstia, abandonar a tendência de agir de maneira excêntrica, rigor, perdão, paciência, limpeza interna e externa e ausência total de ódio e pretensão, são todas qualidades divinas que manifestam em uma pessoa piedosa que aparece neste mundo em um momento auspicioso. Bhavanuvada. No 16º capítulo, Bhagavan Shri Krishna descreve as qualidades divinas e demoníacas. Ele também descreve a disposição dos dois tipos de seres criados que corresponde a essas qualidades. O primeiro verso do 15º capítulo descreve a árvore Asvatara.
do mundo material, mas não menciona seus frutos. Lembrando isso, neste presente capítulo, Bhagavan explica os frutos da árvore, que são de dois tipos, um que liberta e outro que prende. Nos primeiros 3 versos, Shri Bhagavan explica o fruto que outorga a liberação. Como irei viver sozinho na floresta, sem minha esposa e filhos? Ficar livre desse tipo de ansiedade é chamado de adayana, destemor. Deleite do coração é chamado de satya samsuddhiva. Sattva Samsuddhi. Satya samsuddhiva. Firmeza no processo de adquirir conhecimento, tal qual ficar livre de orgulho, é Jnana Yoga. Tá vendo? Isso significa conhecimento real. Alguém pode ler o verso, achar que conhecimento é saber das coisas, nada disso. Conhecimento aqui no Gita é isso aqui, ó. Ficar livre de orgulho é real conhecimento. Humildade é real conhecimento. Saber praticar bhakti, ter devoção é real conhecimento. Ficar desapegado é real conhecimento. Isso é conhecimento. Pro Gita, pros Vedas, a essência da coisa. Firmeza no acesso, procede a adquirir conhecimento tal qual ficar livre de orgulho é Jnana Yoga Vyavastiti. Dhanam, que Isso significa é real fruto de conhecimento. E se alguém lê o Gita, lê o Bhagavata, só para saber o que vai acontecer, contrário disso aqui, o orgulho vai aumentar. Ou seja, vai dar o fruto demoníaco da qualidade daquele tipo de conhecimento mundano, inútil. O real conhecimento pro Gita divino é esse, tal qual ficar livre de orgulho. Isso é real conhecimento. Jnana. Jnana Yoga, Vyavasti. Jnana é de dois tipos, né? Bhagavata Jnana é o que a gente faz e Brahma Jnana, que é os Brahmavadis ou impersonalistas faz. A gente também adquire Jnana. Dhanam significa oferecer preparações de alimentos destinados a si para outro, após dividi-las apropriadamente. Yagya significa adoração aos semideuses. Swadhyaya significa estudo dos Vedas. Jagya significa abandonar abandonar o sentimento de possessividade para com a esposa e família. Alopitavan significa ficar livre de avidez. Os significados das outras palavras são claros. Estas 26 qualidades, começando com destemor, indicam uma disposição, natureza no modo da bondade. E elas são adquiridas por alguém que nasce em um momento que ilumina essa natureza sática. Satvika. Prakrashika Vritti. As qualidades divinas e demoníacas, juntamente com as propensões descritas brevemente no capítulo anterior, são descritas agora mais detalhadamente. As pessoas de natureza demoníaca, enroscadas na rede de Maya, nascem em espécies de vida demoníaca e sofrem miséria e dor. Por outro lado, as pessoas de natureza divina, dotadas de qualidades nobres, cruzam o miserável oceano de nascimento e morte facilmente e gradualmente avançam no caminho mais auspicioso de Bhakti, a Bhagavan. Finalmente, eles desfrutam da bem-aventurança do serviço a Bhagavan em sua morada. Tais pessoas liberadas jamais caem novamente neste mundo material. O acúmulo de qualidades divinas aqui mencionadas só manifestam em pessoas elevadas que nasceram em um momento favorável, de pais auspiciosos e que realizaram Gardadana Sankara, o processo védico para conceber uma boa progênie. Os pais devem evitar fazer filhos como fazem os gatos e cachorros. O próprio Shri Krishna disse isso no Gita, que ele é a vida sexual
que produz bons filhos. Portanto, vida sexual não é proibida, mas quando é destinada apenas ao desfrute sensual, como vista nos animais, é de natureza infernal. No sistema Varnashram, um sannyasi é visto como sendo o mais elevado guru na sociedade de 4 Varnas, Yasha. Varna, ou divisões ou profissionais, inclui os Brahmanas, classe sacerdotal, Kshatriya, classe administrativa e militares, Vaixas, agricultores e comerciantes, e Shudras, artesãos. Os ashrams, estágios de vida, inclui Brahmachari, estudante celibatário, Grihastha, matrimônio, Vanaprastha, ordem retirada, e Sannyasi, ordem renunciada. O Brahmana é o guru dos outros 3 Varnas. Apenas um real sannyasi que possui todas as qualidades divinas é o guru de um Brahmana. Você vê que é importante, falou aqui, aqueles que nascem no momento auspicioso, vai de acordo com o karma, né? Praticando várias vidas, nasce no momento auspicioso, é bem mais fácil adquirir essas qualidades. Também de pais que também praticam as regras e regulações ajuda bastante também. A gente deve saber também que isso aqui é qualidade, igual falou, no modo da bondade. Através de Bhakti, qualquer pessoa de qualquer nascimento pode transcender, pode adquirir as qualidades, porque Bhakti é transcendental, não depende de nascimento. Igual o yogi tem que abandonar o corpo na hora quando o sol está passando pelo hemisfério norte, no momento auspicioso, na quinzena escura da lua, por exemplo. O Bhakta não preocupa com nada disso. E o Bhakta é transcendental. Mesmo no estágio inicial da prática. Mesma coisa aqui. Isso aqui está falando modo da bondade. Bhakti é transcendental. Em qualquer situação da vida, a pessoa pode praticar Bhakti, se ela tiver fé em Bhakti, pode adquirir qualidades no modo da bondade. Qualquer um pode fazer isso. Isso que fala, a única coisa que não é necessária é fé. Fé em Bhakti sem mistura, sem misturar Bhakti com outros processos de Jnana, Karma ou Yoga. Isso é bom saber. Bhakti independe de qualquer tipo de nascimento. Prova disso é Haridas Thakur. E assim, uma família baixa e de muçulmano. Bhaktivinoda Thakur também. Nosso Bhaktivinoda Thakur. E vários outros também. Lalita, continuar aí. Carol, continua. Ora, Então vai, pode ir. todas essas boas qualidades são visíveis nos devotos puros. Um rendido praticante de Bhakti deve ser destemido e ter uma firme convicção. Bhagavan é meu protetor e está sempre comigo. Ele me olha, conhece tudo e me sustenta. Quando um devoto desenvolve este tipo de fé, ele permanece completamente destemido, em qualquer lugar que vive, seja em sua casa ou na floresta. Prahlada Maharaja, Draupadi, os cinco Pandavas e Srila Haridas Thakura são exemplos disso. Srila Haridas Thakura permaneceu destemido até mesmo quando era espancado por pessoas cruéis e baixas enquanto por 20 mercados em Navadvipa, que estava sob controle estrito de muçulmanos fanáticos. Após terem o espancado, eles o submergiram no rio Ganges, mas ele emergiu com um corpo saudável de antes e regressou à sua pequena cabana, onde realizava sua adoração e serviço devocional. Quando o governante muçulmano e os demais viram isso, se surpreenderam. Portanto, o praticante de Bhakti deve sempre ser destemido. Sattva Sandhi significa Você vê, talvez por isso, ó, foi falado aqui no comentário, que falou que sobre viver na floresta.
Aí falou, por esse motivo, porque Bhakti independe do lugar, tempo, circunstância, pode ser praticado em qualquer lugar, até mesmo se ele foi espancado. Jesus Cristo também aconteceu isso. Haridas Thakur, Prahlad Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, vários desses foram atacados para matar eles, e ainda assim eles estavam praticando, seja em qualquer lugar. Por isso falou aqui, Bhakti não depende de algumas regras piedosas ou qualidades piedosas, ou influência de lugar, qualquer coisa desse tipo. Isso falou. Praticante de Bhakti deve ser sempre destemido, não importa a condição que ele esteja. Ah, tem gente que fala, eu tô na cidade grande, muito barulho, como é que eu vou praticar Bhakti? Se ele for para Calcutá, Mathura, 3, 30 vezes mais barulho que aqui, como é que vai fazer? 30 vezes mais barulho, 50 vezes mais poluição, como é que vai fazer para praticar lá? Um Bhakti independe, deve ser praticado em qualquer lugar que o karma nos impõe, pode praticar. Aquele ambiente deve ser visto como favorável para a nossa prática. Porque se a gente pratica Bhakti e tolera o ambiente, a gente purifica de coisas passadas e progride em Bhakti Yoga. Mas se a gente pensar só quando eu acabar isso, agora eu estou numa certa idade, daqui 10 anos vai acontecer isso, tal pessoa vai morrer, eu vou conseguir ficar livre e vou praticar. Tolice. A cidade que eu estou agora é muito cheia, muito barulho, não consigo concentrar. Daqui 30 anos, sabe lá se vai estar vivo, eu vou conseguir ficar em paz, vou comprar uma casa no interior, na praia e vou praticar. Que tolice que é essa? Nem sabe se vai estar vivo. Em qualquer lugar, Bhakti pode ser praticado. Você vê, Haridas Thakur foi espancado 20 mercados. Mercados pode ser falado quarteirões. Ainda assim, ele não fugiu daquilo, sempre destemido, Abai. Abhaya Hare Mana Sinanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Então a gente pode fazer isso, né? Em qualquer lugar praticar Bhakti, sem problema nenhum. Ó, mexer a língua, Harinam. Escutar, ficar sentado ou deitado, não tem dificuldade em qualquer lugar pode fazer isso, sem precisar gastar dinheiro. Processo mais poderoso, escutar e recitar. Em qualquer lugar pode ser feito e a pessoa pode permanecer destemida com isso, sem medo de nada. Vamos lá. Vai, Lali, vai. Nossa, desculpa, estava lendo com o fone fechado. A conduta de alguém que pratica Bhakti é pura, em particular sannyasis e brahmacharis que abandonaram casa, esposa e filhos. Não deve ter relações íntimas com mulheres. Brincar ou até mesmo conversar com uma mulher em local solitário é proibido para eles. Shri Chaitanya Mahaprabhu era muito estrito sobre isso. Isso não significa que ele era malicioso com as mulheres em geral. Ele estabeleceu esta regra para sannyasis e brahmacharis, que renunciaram suas vidas familiares. Para um homem associar intimamente com uma mulher é proibido, e para a mulher associar intimamente com um homem é proibido. Shri Chaitanya Mahaprabhu abandonou seu querido devoto Chota Haridas para sempre porque ele associou com uma mulher. Em um sentido, associar com mulher indiscriminadamente significa olhar para qualquer objeto com o desejo de desfrutar dele. Ah, você vê, Krishna, associar não significa conversar, senão ninguém conversa, mulher é proibido do Vaishnavismo. Ela vai ir numa reunião, vai escutar. A pessoa olhou para ela, então acabou. Não podia, Vaishnava não podia, mulher não poderia ser iniciada, não poderia ir em templo, nada disso. Mas não é isso que está falando. Significa associar, significa olhar com o desejo de explorar ou desfrutar. Isso é associação ruim.
É isso que está falando aqui. Então, a gente deve saber o real significado, né? Associar indiscriminadamente significa olhar para qualquer objeto, no caso aqui, mulher, com o desejo de desfrutar desse objeto, no caso, mulher. Ou, no caso de mulher, para homem. Quando fala homem para mulher, significa mulher para homem do mesmo jeito. Um não é melhor que o outro, não. Os dois, quando fala homem para mulher e mulher também para homem. Então, isso significa associação não apropriada. A gente deve lembrar disso. Vamos lá. Krishna é o supremo desfrutador de todos, e todos são destinados a seu desfrute. Um praticante deve permanecer puro e saber que ele é um simples servente de Krishna. Permanecer ocupado no cultivo de Tattva Gyana, conhecimento do absoluto. É chamado de Gyana Yoga. Esse Tata Gyana é benéfico para a gente, né? Principalmente Bhagavad Tata Gyana, ou seja, saber as verdades filosóficas sobre Bhagavan, Bhagavad Tata, Atma Tata, que é a alma, Maya Tata, que é a energia ilusória, Gora Tata, Krishna Tata, Radha Tata, isso tudo é necessário para a prática de Bhakti. Sem isso, muito difícil de praticar, impossível praticar Bhakti, principalmente no começo, que a gente é fraco de todo jeito, né? Não é só no começo, não. É no começo mais ainda. Então, essas coisas no começo, vairagya, renúncia e cultivo de Tata Gyana é bastante benéfico. Engaja o intelecto, e o intelecto é mais sutil que a mente. Engajando o intelecto, a mente fica controlada, os objetos sentidos. Então, se o intelecto fica engajado em compreender esse status, isso é favorável para a parte de Bhakti. Isso e desapego gradual. Junto com a prática de Bhakti, esses dois chamados de filho de Bhakti. Bhakti tem dois filhos, Jnana e Vairagya. Jnana, Tattva e Vairagya, desapego. Esses dois são filhos de Bhakti. Ajuda muito no começo, essas duas coisas. Por isso que nosso Acharya sempre fala, e sem isso ninguém pode progredir. Sem saber o que é Bhakti, ninguém pode praticar Bhakti. Sem saber a diferença de Bhakti para Karma, Bhakti para Jnana, Bhakti para Yoga, ninguém pode praticar da maneira correta. É necessário saber todas essas coisas para realmente entrar da maneira correta. Sankirtana Yagya, Foi aceito como o maior de todos os sacrifícios, ou yagyas. Hinsa significa violência a jiva. Não causar dor a nenhuma jiva, seja com corpo, mente ou palavras. isso é importante também. Não deve causar nenhuma ansiedade, é o contrário, contrário que muitas vezes acontece hoje, né? Até no domínio religioso espiritual, em vez de ajudar a pessoa, muitas vezes dá ansiedade para os outros, né? A gente deve ser isso aqui que falou. Jamais deve causar ansiedade, nem com o corpo, nem com mente, nem com palavras a ninguém. Muito menos quando a gente estiver falando sobre coisa espiritual. Aí deve ser mais cauteloso ainda, jamais deve fazer isso. Nem mesmo animais também, né? Causar dor nenhum animal, principalmente com nenhuma dívida. Nenhuma ansiedade com corpo, mente e palavra. Isso é não violência. Tá? Especificamente, Especificamente, todos devem ser não violentos com os animais. É violento brecar o progresso de qualquer jiva aos níveis mais elevados de consciência. você vê, a gente não deve ficar brecando nenhuma diva nível mais elevado. Igual o Gurudev fala, se eu conheço um devoto mais elevado, eu não devo ficar brecando ninguém de conhecer ele. Hoje em dia é o oposto. Breca para não ir. Mas, se a gente quer progredir
esse caminho de devoto, ou pelo menos começar esse caminho, jamais deve ser invejoso de quem é mais elevado que a gente. Tá? Se a gente conhece devoto elevado e alguém pergunta sobre ele, a gente deve falar sim, é muito bom. Seria bom que você fosse lá. E não só ele, também aquela pessoa também vai. Isso aconteceu com o Divo Goswami, 6 Goswamis, Narottama Thakur, Srinivas, queria iniciar com um Goswami, aí falava, não, aquele outro é mais elevado ou sênior a mim, então vai lá e recebe a iniciação dele. Essa é a atitude correta. Ninguém deve brecar ninguém, né? O progresso de ninguém. Quem deve saber também, é importante. Ó, Quando um ser corporificado experimenta a morte prematura, ele terá que tomar nascimento novamente na mesma espécie de vida, e após permanecer naquele corpo pelo resto do tempo determinado, ele entra em outra espécie. A pessoa não deve parar o progresso de qualquer entidade viva para o próprio gosto pessoal, ou propósito egoísta. Isso é não violência. tipo aí não pode, do nada, um animal qualquer e matar ele, interromper a vida dele, seja em qualquer forma que ele tiver, é benéfico para a gente. A não ser quando alguém, um animal, vem atacar a gente, aí tudo bem. Igual quando o leão atacou Madhvacharya, nosso Sampradaya Guru, atacou os devotos, peregrinando na floresta, veio um leão. E Madhvacharya era manifestação de Bhima, um dos Pandavas Bhima, junto com Hanuman. Nosso Sampradaya Guru era esses dois juntos, manifestaram em Madhvacharya. Bhima, que era muito forte, e também Hanuman. Então, Madhvacharya, que era muito grande, muito forte, matou o leão para proteger ele e os devotos. Então, só em caso extremo, né? Aí não conta como não violência. Ou então também, se alguém estiver passando fome, ou num deserto, não tiver nada o que comer, situações extremas também é permitido matar animal para poder comer. Tipo Jesus fez também lá no Oriente Médio também, com peixe. Também não é. Mas é só nessas situações extremas, né? O resto deve evitar. As 26 qualidades descritas neste verso são divinas. Por desenvolvê-las, a pessoa pode gradualmente alcançar a mais elevada plataforma da autorrealização. Srila Bhaktivinoda Thakura escreve, Shri Bhagavan diz, agora, Arjuna, você pode duvidar da validade de várias declarações das escrituras que diz que a pessoa deve cultivar qualidades bondosas enquanto se esforça por guiana. Para remover esta dúvida, Shri Bhagavan diz, a árvore Asvata do mundo material tem 2 frutos. Um dos frutos prende fortemente a entidade viva no mundo material, enquanto o outro a libera dele. Quando a existência da jiva é completamente purificada, ela se torna destemida. A própria existência da jiva é composta de puro espírito, pois no estado condicionado, essa natureza pura é dominada pelos 3 modos da natureza. Todas as escrituras nos têm dado o processo de Jnana Yoga com a intenção de purificar a existência da pessoa. A qualidade da bondade é favorável para o cultivo de conhecimento, que leva à liberação. Todas essas qualidades são opulências divinas que ajudam a entidade viva a vivenciar sua pura existência. Qualquer coisa que impede a entidade viva de alcançar este estado puro é demoníaco. Destemor, pureza de existência, Jnana Yoga, caridade, controle dos sentidos, sacrifício, penitência, simplicidade, estudo dos Vedas, não violência, veracidade, ausência de ira, renúncia, paz, não criticar os outros, gentileza, timidez, firmeza, vigor, perdão, fortaleza,
Limpeza e ausência de inveja são as 26 qualidades divinas, chamadas de Daiva Sampada. Se alguém nasce em um momento auspicioso, recebe essas qualidades. É importante aqui também, se a gente tentar cultivar essas qualidades aqui separado de Bhakti, é muito mais difícil. É praticamente inútil. Enquanto que se a gente praticar Bhakti da maneira correta, com fé firme, todo o processo, essas qualidades gradualmente vão manifestando através do processo de Bhakti. Elas vêm junto com o Bhakti, vai trazendo todas elas. Todas essas qualidades vêm junto. Se a gente tentar desenvolver sem Bhakti, é praticamente impossível. Várias dessas coisas aqui são favoráveis, mas a gente não deve tomar para estar praticando Bhakti ao pé da letra, porque isso está no modo da bondade e Bhakti independe de qualquer modo, transcende. Então, você vê no caso da floresta, por exemplo, é um deles. Sacrifício, pode pensar sacrifício ao semideus, por exemplo, a gente não faz também. O nosso sacrifício é qual? Harinam Sankirtan, esse é o Jagya, nosso Sankirtan Jagya. Então se a gente quer praticar Bhakti sem mistura, que é Bhakti Yoga, deve entender o que é favorável, por isso que a gente pega o que é favorável e rejeita o desfavorável. Anukula, Pratikula significa o que é favorável para Bhakti, aceita. O que é desfavorável, rejeita. Se a gente for viver na floresta, sem associação, não vai acontecer nada de Bhakti, zero. Bhakti depende de Sadhu Sangha. Primeira coisa, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavad Shravan. Vai escutar quem lá? Floresta sozinho. Mosquito, passarinho cantando. Não vai escutar nada. Então, não adiantar nada. Mas eu pego o que é favorável para Bhakti, dessas qualidades, aceita. Diz que falou, quando o tópico é nos três modos. E o que for desfavorável para Bhakti, rejeita. A gente não pode pegar um verso do Gita, eu vou seguir isso, não. A prática de Bhakti deve, assim, pegar a essência do Gita, é Bhakti. Então, o que for favorável para a essência, se é que a gente quer praticar Bhakti sem mistura, a gente pega. O que for desfavorável, rejeita. O estudo do Gita, no sentido real, é assim. Alguém tem alguma coisa aí? Carol? Haribol, boa noite. Prabhu, qual a diferença entre o Vanaprastha e o Sannyasa? Na praça é aquele que já casou, teve filho e resolveu viver sozinho, tipo eu, assim. Hum. Casou, teve vídeo de casado e resolveu ficar sozinho para praticar mais. Você vai na praça. No Ocidente não existe isso, na verdade, né? Você vê, quando é assim, a gente usa outros termos, né? No Ocidente não existe esse processo todo. A gente aqui nunca foi brahmachari e muitas vezes nem grihasta, a maioria das vezes. Então aqui não existe, né? Aqui a gente às vezes tem que dar um nome que nem existe. Brahmacharya a pessoa vai com 5 anos, ela tem uma cerimônia, com 10 ela entra no Gurukula, Brahmacharya. E aí ela vai até os 20, e aí dos 20 ela decide se vai continuar ou se vai casar, entrar para a vida de Grihasta. Isso é Brahmacharya. Mas aqui não existe isso, né? Aqui, com 15 a gente começa a vida de desfrute total, né? Não é nem Grihasta, nem Brahmacharya. É vida perdida, né? Então, esse processo no Ocidente, na verdade, não pode falar que é uma coisa ou é outra. É o que a gente vê que encaixa mais naquele momento, né? Mas no sistema védico é isso. A pessoa entra na escola védica,
estudante celibatário. Depois, grihasta, ela é casada, tem família. Quando ela chega a 50 anos, é aconselhável ela renunciar à família para preparar para a morte. A morte está chegando. O cabelo começa a ficar branco, vê que a morte está chegando, 50 anos, é aconselhável renunciar à família. E aí depois, treinando, depois sannyasa. Esse é o sistema normal dos ashrams. No sistema védico, principalmente antigo, né, que prevalecia em toda a Índia, né? Hoje também lá está acabando isso. Hoje ainda, fiquei sabendo, tem um tempo que eu não vou, mas meus amigos que estão lá falam que hoje mudou bastante, quase 30%, 40%, não segue mais nada. Fuma cigarro na rua, coisa que 10, 15 anos atrás você não via. Falou que hoje você vê em qualquer lugar, jovem, adolescente fumando cigarro em todo lugar. O Gurudev falar, o vento ocidental também está indo para lá também. Mas o sistema do Gita é esse. O Vanaprastha é, depois casado, decide renunciar e preparar para a morte. Intensificar a prática, né? Já chegou uma certa idade e vai concentrar mais, fazer o maior progresso possível antes que a morte venha. Mais aí, alguém? Ô, Prabhu, boa noite. Boa noite. Haribol. Não, a questão do matrimônio, ele não atrapalharia essa questão do estágio da vida ou não? O Haridas, os Pandavas, os 5 eram casados. Por isso que isso aqui falou sannyasa é melhor em termos de ashram, varnashram é material. Embaixo não significa nada. O Gurudev sempre falava isso. 5 Pandavas era casado, é grihasta. Quem é melhor que os Pandavas? Krishna fala, ó Arjuna, você é o mais querido a mim. Do Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivas. Desses 5, 3 eram casados. Nityananda Prabhu, Srivas Pandit e Advaita Acharya, 10 filhos. Não é aquilo. Bhakti pode ser praticado em qualquer situação. Ele não deve. Ah, vai acontecer isso, eu vou ficar melhor? Não vai. Não deve aceitar o próprio karma. A não ser que, de acordo com praticando o Bhakti, a pessoa cria uma renúncia, ela vê que ela sente, ou que acontece alguma situação. Ah, a esposa ou esposo critica Deus. Aí, em situações extremas assim, ela pode abandonar, porque não vai ser favorável para a prática. Com alguém criticando coisas elevadas, aí tudo bem. Mas normalmente pode ser praticado em qualquer situação. Vê, Bhakti independe dessas coisas externas. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser casado, pode ser sozinho, pode morar na Europa, na Índia ou no Brasil. Bhakti independe disso. Bhakti depende de fé, e da sinceridade e da prática. Misericórdia de um real guru. Bhakti depende disso. Depende de outras coisas, material. Muitas vezes casamento é benéfico. Muitas vezes. Se for, se for os dois forem favoráveis, principalmente para a vida espiritual, sempre é benéfico. Aí tudo bem, chega numa certa estágio da vida, lá na frente, 50, 60 anos, aí dependendo se a pessoa estiver praticando e surgir isso de renúncia, aí pode chegar aos pés de lótus do real mestre e perguntar
ver a situação, pode ser favorável, mas até lá, difícil. Então, a não ser, tem várias situações, né? No Brasil não existe isso. Não é, o casamento no Brasil não é igual em outros lugares, né? Aqui troca, né? Então depende muito de cada situação. A pessoa quer continuar junto, por exemplo, é devoto, mas a outra não quer, aí vai embora. Aí é outra situação. E aqui não tem uma coisa fixa. Mas se for fixo, os dois favoráveis, então tudo favorável. E não, Bhakti não vai vir só por ficar sozinho, entendeu? Nem por pôr roupa açafrão ou danda de sannyasa. Bhakti não vai vir só por causa disso. Vai vir através da prática honesta e recitar o nome, associar, dependendo da associação, escutar com fé, a prática diária. Bhakti vai vir através disso, independente do externo. Entendeu? Entendi, Prabhu. Verso 4. Dambho dashpo bhimanascha krodha parushameva cha agyanam chabhijatasya parta sampadamasurim. Carol? Ó parta, orgulho, hipocrisia, arrogância, vaidade, ira, crueldade e falta de discernimento são encontrados naqueles que nascem com qualidades demoníacas. Aqueles que nascem em um momento inauspicioso recebem estas qualidades. Bhavanuvada. Agora, Shri Bhagavan está explicando os frutos que atam uma pessoa à existência material. Mostrar-se como uma pessoa religiosa enquanto atua de maneira irreligiosa é chamado de damba, hipocrisia. Você vê, isso é que é importante, ó. Essas coisas interiores que é importante, não situação externa. Isso é que é importante que a gente deve prestar atenção. Os frutos que atam a pessoa, mostra a pessoa religiosa enquanto atua de maneira irreligiosa. Isso é hipocrisia, isso sim é prejudicial. Por isso que fala, tem uma frase de Bhaktisiddhanta que a gente deve refletir, parece comum, mas deve refletir bastante, que ele sempre fala, simplicidade é Vaishnavismo. Jesus Cristo falou a mesma coisa, mas ele perguntou, fez uma pergunta, parábola, pergunta aparentemente difícil, pegou uma criança, só a criança respondeu. Por quê? Porque ela é simples. Uma criança, se perguntar para ela, normalmente, o que está dentro, ela vai falar na hora, sem preocupar quem que tá. Até se ela botar ela mesma em perigo, ela vai falar. Ela não vai ficar olhando. Então, deve ser o mesmo dentro para fora. Então, e essas qualidades é importante. Isso sim. Deve ser duas pessoas. Uma dentro, eu sinto uma coisa, penso uma coisa. Na hora de expressar, eu expresso outra coisa. Isso é hipocrisia. O Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fala que a gente deve manter longe dessas pessoas. Mais longe do que de um touro bravo, com chifre. Então, isso é importante para a gente. Orgulho. O orgulho da própria riqueza e educação é chamado de darpa, arrogância. O desejo de ser respeitado pelos demais e o apego pela esposa, filhos e família é chamado de abhimana, vaidade. O Esse significado Abhimana vem de. Alguém sabe aí? A raiz disso? Falou passado lá, capítulo passado. Tá fácil essa, quem lembra aí?
Desejo de ser respeitado. Isso aí também, ó, bem importante para a prática de Bhakti. Se a gente pratica Bhakti com desejo, ó, os outros vão olhar, vão achar que eu sou grande devoto. Bhakti é destruída. Isso é desejo de ser respeitado, ou seja, pratista, é abominável. Deve ficar atento quanto a isso também. E se der atenção para isso, não vem Bhakti. Aí vai querer coisa externa com isso. Bhakti é coisa interior e incompatível com isso. Isso também não dá. Apego, esposa, filho, família, a vaidade. Isso tudo é qualidade demoníaca. E isso vai gerar vários problemas. E esse apego nasce de quê? Falso ego. Falso ego é o quê? Eu sou esse corpo material. Esse corpo sou eu. Surge daí. A gente pensa, eu sou o corpo, então meu filho veio do meu corpo. A esposa é a esposa desse corpo. Pai é desse corpo. Família é desse corpo. Então surge o apego. Desse apego vem a vaidade. Essa vaidade é qualidade demoníaca. Então, essas coisas a gente deve refletir se a gente quer realmente progredir espiritualmente. É nessas coisas interiores. Vamos lá. O significado da palavra Kroda, ira, é claro. Parushyam significa ser cruel ou coração duro. Agyanam significa falta de discernimento. Asurim Sampad, qualidades demoníacas, também indica Rakshasi Sampad, qualidades de um Rakshasa. Alguém que nasce no momento em que as qualidades da paixão e ignorância estão surgindo, recebem estas qualidades. Peraí, vamos. Karuna, quer ler aí um pouquinho? Sim. Prakashika Vrita. Prakashika Vrita. Aqueles que nascem em um momento inauspicioso, que seus pais falharam em realizar auspiciosos rituais purificatórios, possuem a natureza demoníaca. Tais pessoas fazem uma exibição de religiosidade e avanço espiritual, e dessa maneira enganam as pessoas livres e inocentes. Eles pensam que o objetivo da vida é adquirir riqueza, sexo sexo oposto e fome. Apesar deles mesmos não seguirem as instruções das Escrituras, possuem imenso orgulho. Eles ficam irados com coisas boas e não têm uma fração de cidade. Eles têm coração duro e lhes falta discernimento. Todas essas qualidades são demoníacas e deve-se tentar proteger-se delas. A gente deve tentar proteger disso todo momento. Coração duro. Nosso coração deve estar suave, limpo, honesto mesmo dentro e fora e praticar Bhakti. Sem orgulho. Ah, eu sou isso, sou um grande homem, sou isso, sou aquilo. Isso também deve ser eliminado. Pensar que o objetivo da vida é adquirir riqueza, sexo oposto e fama deve ser eliminado. Ficar orgulhoso, essas coisas tudo é natureza demoníaca. A gente deve analisar aquele negócio, né? Viagem para dentro e ver em qual que a gente se encaixa aqui, né? A gente deve ver a nossa situação de maneira honesta e ver aqui qual que a gente se encaixa. E a partir daí aceitar primeiro. E se não aceitar, tem jeito de purificar. Primeiro olhar aqui, eu tenho isso. Aceito. Como é que eu vou fazer purificar? Se a gente é honesto, é normal, antes de começar uma prática, a gente ter várias coisas disso. Se a gente é honesto, a gente olha para dentro e vê que tem. Começa a prática. Através da prática, isso vai transformando. Gradualmente vai transformando. E também atento, sempre atento a essas coisas, com o único desejo de servir e amar a Deus, mesmo que tenha outras coisas para ser purificado. O objetivo mais íntimo da alma, ou do nosso mais profundo do nosso interior, deve ser esse. Se for esse,
Não importa a impureza que não é normal ter, tudo isso vai sendo purificado gradualmente. Aí, se tiver alguma qualidade demoníaca, isso também vai sendo eliminado e purificado. Isso é certo. Através de Bhakti, mais fácil. Você vê, tem muito hoje em dia, ó, a maioria, né? Tais pessoas fazem exibição de religiosidade e avanço espiritual, dessa maneira engana as pessoas simples e inocentes. O que mais tem hoje em dia? Penso que o objetivo da vida é adquirir riqueza, sexo oposto e fama. A gente deve praticar Bhakti para o nosso interior, para a nossa alma, né? Na hora da morte, o corpo não vai para lá, né? Vai ficar tudo aqui, que vai ao desenvolvimento interior. Isso a gente deve prestar atenção. Aqueles que nascem no momento inauspicioso possuem esse tempo de natureza demoníaca. Porque inauspicioso depende também de karmas prévios, né? Que a gente cultivou em outras vidas, vai ser dar o fruto agora. Então, depende também de outras vidas, o momento que vai nascer, também depende do karma passado, quais qualidades que vai ter. Mas através de Bhakti, se alguém tiver fé em Bhakti, sem mistura com outras, ela pode progredir fácil, sem muita dificuldade. Você vê, na cultura de hoje, a maioria entra nisso aqui, né? Significa, significa também que a pessoa vai falsamente desapegar das pessoas também. Ah, eu li esse verso aqui, ficar apegado à família, filho, amigo, esposa, então eu vou ter que desapegar. Como que vai fazer isso? Simplesmente por querer ou falsamente significa isso. Deve dar afeição a todo mundo, mas tentar ser o menos desapegado possível. E não vai ter jeito de uma hora para outra. Então, através da prática, ela vai harmonizando as coisas. A afeição dela pelos outros, na verdade, vai aumentar. Significa que vai ter aversão, não é? A afeição vai aumentar. Só que a afeição pelo ponto de vista espiritual da coisa, não pelo falso ego de que eu sou o corpo. Na verdade, a afeição pelos outros seres, não só a família, mas qualquer ser, vai aumentar. Se alguém pratica amor a Deus e aprende o que é amar com Deus, ela vai amar mais todos os outros, mas sem apego. O amor vai ser espiritual, não vai ser de acordo com o corpo, vai ser de outro tipo, sem causar ansiedade, nem medo, nem ira, nada disso. Então, não deve, não é uma coisa forçada ou de uma hora para outra, né? É cultivado gradualmente. Que a aversão também é prejudicial, é pior do que apego, na verdade. A aversão é ignorância, apego é paixão. Então, muita gente confunde também isso. Pergunta aí, Inês. Verso 5. Daivi sampad vimokhaya nibandhaya surimata masucha sampadam daivim abhijatosi pandava. Link? Vai ler. Posso ler? As qualidades divinas são a causa da liberação, enquanto que as demoníacas são a causa do cativeiro. Ó filho de Pando, não se lamente, pois nasceste com qualidade divina. Bhavanuvada. Agora, neste verso, começando com Daivi, Shri Bhagavan mostra como funcionam as duas naturezas mencionadas. A Juna pode lamentar: ó meu Deus, devo possuir qualidades demoníacas, como dureza do coração e ira, pois desejo matar meus parentes com essas flechas. Em resposta, Shri Bhagavan diz:
Não se lamente, etc. Para lhe consolar, para lhe consolar. Nasceste na dinastia dos Kshatriyas. As escrituras que lidam com moralidade, Dharma, Shastra, aprovam que sejam duro de coração e fique irado durante uma guerra. Mas ser violento, etc., em outras circunstâncias, é demoníaco. Você vê, de todo ponto de vista, a Arjuna tinha que lutar por todo ponto de vista, porque sabendo que não é o corpo, ele não ia matar ninguém, né? A alma nunca morre, o corpo nunca vive. Então, desse ponto de vista espiritual, ele não ia matar ninguém. Do ponto de vista de Varnashram Dharma, é dever do Kshatriya lutar e mostrar ira numa batalha. Então, dos dois pontos de vista, e a Arjuna poderia ver essas qualidades e falar, então eu tenho qualidade demoníaca, eu estou indo matar meus próprios parentes. Imagina isso. A gente deve pôr no lugar de Arjuna, entender a situação que ele estava, ele tinha que matar os próprios parentes na batalha. Tinha professores do outro lado, parentes do outro lado. Ele gostava. Essa era a situação dele. Ele podia pensar, vendo essas qualidades, então eu tenho qualidade demoníaca, dureza de coração e ira. Em resposta, Krishna, não lamente para consolar ele, porque do ponto de vista espiritual, a alma não morre. Ele ia cumprir o propósito de Krishna. Todo mundo já estava morto pelo desejo de Krishna, aliviar o fardo da terra. Pelo ponto de vista de Varnashra, do dever que ele ocupava na sociedade kshatriya, também não ia incorrer em pecado, porque as escrituras que lhe com Dharma Shastra aprova que seja duro de coração e fique irado durante uma guerra. É dever do kshatriya lutar numa guerra. E pode ficar irado nessa guerra, não importa com quem for. Dos dois pontos de vista, a Arjuna não precisava preocupar com isso de dureza de coração ou ira. Achei Brit. Shri Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: é apenas através de qualidades divinas que alguém pode se esforçar para obter liberação. E é apenas através de qualidades demoníacas que alguém fica preso a este mundo. Ó Arjuna, por cultivar o Jnana Yoga enquanto segue o Varnashram Dharma, a pessoa consegue a purificação de sua existência. És abençoado com qualidades divinas, tendo nascido em uma nobre família Kshatriya. Não é demoníaco. Uma nobre família Nobre, kshatriya. não é demoníaco matar os próprios parentes em uma guerra religiosa, nem atirar as flechas em atividades similares, se isso estiver de acordo com as injunções das Escrituras. Agora, tendo ouvido essas instruções, deves abandonar sua lamentação. Você vê, numa guerra religiosa, nem se matar os próprios parentes não incorre em pecado. Tem gente que, hoje em dia tem várias guerras, né? Tem gente que pensa que todos os lados estão errados, não é isso. Se o lado estiver protegendo o próprio povo ou a própria religião de maneira digna contra aqueles que atacam, então aquilo é dever dele fazer aquilo. Então não é sempre que dois está errado. Muitas vezes um está certo, o outro errado. Então, e aqui não tem uma cultura, nunca teve uma guerra assim. O Brasil está fora disso, então o povo não costuma entender muito desses assuntos. Mas aqui, ó, até se matar os próprios parentes, se a guerra for digna de ser lutada, não incorre em pecado. A pessoa não incorre em pecado. Hum. Então, esse é as regras do Kshatriya Dharma e Varnashram Dharma. O mesmo Arjuna lutando, ele não ia incorrer em pecado, mesmo matando os próprios parentes. Tem muita gente que
Somente no Brasil, no Ocidente cristão que lê e acha estranho, né? Como que Deus ia mandar o devoto matar os próprios familiares numa guerra, não consegue compreender nada, já para por aí, já começa a criticar por aí. Mas se a gente analisa profundamente as escrituras, a filosofia, a gente vai entender que, na verdade, isso está de acordo com os princípios morais, religiosos e espirituais. E que o outro tipo de falar que não é fruto de quê? De natureza demoníaca e fraqueza de coração. Fruto de fraqueza de coração e apego. Quem fala contra isso aqui? Eles têm essa natureza demoníaca. Falou aqui. Apego excessivo, não agir de acordo com a posição social, no caso que chata. É necessário entender a fundo, e aí a fé fica firme. A prática de Bhakti fica mais fácil. Tudo nos Vedas é detalhadamente explicado. Se a gente tem um bom entendimento através da sucessão discipular, tudo fica claro, a fé fica firme, sem vacilar, sem achar. É isso, é aquilo. Não, tudo é explicado de maneira clara. É necessário. Até as coisas que podem parecer estranhas ou completamente errôneas, se a gente for analisar, tudo que fala na escritura é certo, a nossa mentalidade anterior é que estava errada. E o mundo de hoje não segue nada disso, então é natural de acostumar com uma coisa errônea, não divina, voltada para o demoníaco. Mas a escritura é sempre divina e pura, né? Através da lógica também a gente chega nessa conclusão, da fé e da lógica, se a pessoa tem um pouquinho de fé, nem precisa muito, e for analisar através da lógica e do entendimento, ela também chega nessa conclusão. Alguma coisa aí antes de cantar? Não, Prabhu, obrigada. Vamos lá, quem puder cantar alto aí, aproveitar que é recado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Madhav Tithi, Jaya Ekadashi, Madhav Tithi, Jaya Ekadashi, Jaya Madhav Tithi, Jaya Jaya Ekadashi, Jaya Madhav Jaya Ekadashi. Jaya Madhav Tithi, Jaya Ekadashi, Madhav Tithi, Jaya Ekadashi, Jaya Madhav Tithi, Jaya Ekadashi, Jaya Madhav Tithi, Jaya Ekadashi. O Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Narvika Giridhar Ji ki Jai. Jai. Shri Guru Pad Padmo Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Vajasto Tasata Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Stota Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai. Guru Guru Varga ki Jai. Shri Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sargoswami Prabhu ki Jai. Prema se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai.
Jai. नवद्वीप धाम की जय, श्री अर्जुन की जय, श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, Jai. श्रीमद् भगवद गीता की जय, Jai. श्री भगवान सिंहदेव की जय, भक्त जय प्रहलाद महाराज की जय, ब्रह्माचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, Jai. श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कुंभ धाम की जय, श्री गंगा जय। देवी की जय, Jai. श्री हरिवासार तिथि की जय, श्री माधव तिथि की जय, श्री एकादशी व्रत की जय, Jai. 10 Glórias Watchonides की जय, श्री जय। हरिनाम संकीर्तन की जय, जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि Haribol! बोल। Gratidão, Valeu, Prabhu. boa Boa noite. noite, valeu. Boa noite.